Olá, pessoa maravilhosa! Boa noite se você está aqui me assistindo ao vivo. Agora, se você está vendo a gravação, uma boa tarde, uma boa manhã. Eu estou estreando num novo horário. Mês novo, metas novas, adoro desafios novos. E eu, então, resolvi este mês de outubro experimentar algo diferente. Fazer, então, as lives nesse horário das 18h18. Pelo menos hoje, neste dia. Vamos fazer neste horário e experimentar, porque a vida é experimentação. E isso também é um processo de experimentação na minha vida empreendedora. Eu experimentar, então, fazer, começando aí pelas minhas mentorandas. E sim, a minha primeira mentoranda deste mês de outubro, a Nani, já está aqui entrando com a gente. Eu estou mega animada, entusiasmada. Oi, Boa Carolzinha! noite, tudo bem? Ótimo, querida. E você, como é que está? Tudo bem também, graças a Deus, Que tudo coisa ótimo. Deixa eu ver se eu boa. acho meu filtro favorito aqui. Ai, que Não, bom. Ah, não é esse? não, nem Ai, esse, fica à vontade aí. muito menos Enquanto esse. você vai encontrando teus filtros por aí, fica bem à vontade. Eu quero pedir para quem está chegando aqui com a gente, se puder dar um ok, se estão nos ouvindo bem. Eu estou ouvindo super bem, a Nani vendo ela maravilhosamente bem agora com esse filtro lindo. Toda poderosa. Mas eu gostaria que você também me dissesse se vocês estão nos ouvindo bem aqui, né? E se você ainda não me conhece, né? Se você está chegando aqui na minha rede social, meio que de paraquedas, meio por agora, eu sou a Mag, mentora de vida empreendedora. E aqui na minha rede social do Instagram, eu trago aqui o conhecimento dos traços de personalidade empreendedora e também o conhecimento do empreendedorismo sistêmico. Ou seja, eu te ajudo aí a entender o que aconteceu lá do 0 aos 7 aninhos com seu papai e sua mamãe, que podem estar influenciando hoje aí nos seus negócios. Sim! É exatamente isso. Então, as emoções que nós vivemos, não é mesmo, Nani? Influenciaram nós, né? Lá na primeira infância seguem nos influenciando hoje, muitas vezes, né? E aí, então, por isso que nós estamos aqui para bater um papo, eu e Nani, hoje, a respeito disso, né? De como conhecer essa personalidade que foi formada lá na nossa primeira infância, como isso impacta, né, o nosso negócio. Eu quero aí, então, agora fazer o convite, Nani, para que você se apresente. Enquanto isso, eu vou mandar aqui alguns aviãozinhos para convidados também. Fale-me, quem é Muito você, bom. afinal? Meu Deus, muito bom estar aqui com você. Estou muito feliz de estar aqui estreando este novo horário. Não sei se é um novo quadro, né, aqui com você, mas estou bem feliz de estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite, né? Eu me chamo Nari Cambuí. Eu sou mentora de emagrecimento e vida saudável, então eu ajudo mulheres a emagrecerem de uma forma leve, sem que a dieta seja um peso na sua vida, através do emagrecimento sistêmico, né? Então é o quê? Desvendando aí as dinâmicas ocultas que te impedem o quê? De ter bons hábitos, que te impede de ter uma vida ativa, que te impede de não somente emagrecer, mas também de manter o seu peso, que te impede aí de você concretizar aquilo que você deseja voltado aí para a sua vida saudável, para a sua vida com relação à autoestima, com relação a corpo, peso. Então, é isso que eu faço. Andei por essa rua, né, de emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, faz dieta, compra produto, passa, paga procedimento estético e começa e para e pega cardápio. E tudo que é loucura eu já fiz, né, para conseguir emagrecer, até que eu encontrei aí um caminho, não só que eu conseguisse emagrecer, mas também que eu conseguisse sustentar. Porque a base tem que ser uma base sólida. A questão não é só conseguir, né? Mas um ponto também é conseguir sustentar isso que a gente conseguiu. E aí é isso, através disso, né, que eu ajudo outras mulheres hoje.
E que, por sinal, faz maravilhosamente bem, né? Eu sou um pouquinho suspeita de falar a esse respeito, né? Porque a Nani, além de ser minha mentoranda, eu também sou mentoranda dela, né? Afinal, né, Nani, nós que empreendemos também precisamos de ter uma vida saudável, né? Todos nós precisamos ter uma vida saudável, né? Afinal, o nosso corpo é um instrumento de trabalho, não é mesmo? E, claro, nós que trabalhamos por conta, né? Nós que somos empreendedoras, empreendedores também, né? A gente não tem aí resguardos, né? O ideal é que sim tenhamos, né? Aí as nossas finanças, né, protegidas. E esse é um papo para um outro momento. Mas sim, né? A gente precisa sim estar com o nosso corpo e a nossa mente em dia, né? Eu estou num novo momento, né, dessa busca da vida saudável, né? Então a Nani chega neste ano na minha vida justamente para me ajudar de uma nova forma, né? Eu já sim emagreci 30 quilos, mas agora, além de querer seguir mantendo isso, eu também busco aí então estar menos estressada, menos ansiosa, porque sim, empreender a gente sofre de todas as emoções ao longo de um dia, de uma semana, como agora, né? Mês novo, vida nova, né? Mês de outubro aí, né? Já começamos numa outra energia, né? Então tá faltando aí basicamente 3 meses para encerrar o ano. Então, sim, né? Nós estamos aí expostos a várias emoções e cuidar, né, do nosso emocional e do nosso corpo é sim bem importante, né? Então, gratidão, né, Nani, pelo teu servir, né, lindamente empreendendo, né, nessa área, né, tão importante, né? Eu costumo dizer que a partir do momento que a gente entende que investir num processo de mentoria, de coach para a vida saudável é algo que evita um gasto lá na frente, né, com remédios, né, com plano de saúde, não é mesmo? Então, quando a gente começa a investir o quanto antes na nossa saúde, né, é primordial, né? A gente está evitando gastos financeiros e eu, como uma mentora de vida profissional e finanças, né, preciso puxar para isso, né? E claro, né, a gente ficar doente, né? Não é legal, né? Então, gratidão ao empreender da Nani, né? De ter dito sim para isso, né? Para essa profissão tão linda que é assessorar e mentorar pessoas, né? Nessa área, né? Da vida saudável. E sem muitas delongas, né? Eu gostaria de já entender aqui contigo a respeito da personalidade empreendedora, né? Como que ela tem contribuído, né, na tua vida empreendedora de um modo geral e na vida também, né, como um todo, né? Nós todos temos, né, 5 personalidades e a mistura delas é que nos faz ser assim, né? Então essa pessoa que vos fala do lado de cá é sim uma pessoa que vai se comunicar com as mãos, com os olhos, né? Porque a minha principal personalidade é a comunicadora, né? E todos nós que somos comunicadores, nós nos expressamos muito bem, né? Não só no vocal, mas também, né? Em expressões, né? Então, essa é a minha personalidade. A Nani tem uma parecida, mas tem aí algumas diferenças, né? Eu queria entender de ti, né? Desde que tu descobriu, né, a tua personalidade, o teu funcionamento mental, né? O que que isso tem mudado aí no teu empreender? O que, falando aqui, né, dos meus dois primeiros traços principais, vamos dizer assim, né, que um é o comunicador e o rígido, tem um outro nome? Realizadora, É né? o Aham, realizador. realizador. Isso. Isso. Então, assim, quando eu entendi, né, que a comunicação era um recurso que eu tinha. Porque o que, que eu entendi? Que assim, que é o que vocês falam, né? De estar na dor ou estar no recurso. É como se fosse assim. Aquilo que a gente passa de dificuldade é a nossa, pode ser a nossa maior dor, mas se a gente souber usar isso, isso se torna nossa maior luz, né? Então, aonde está a sua maior sombra, onde está a sua maior luz, né? Quando eu trouxe, eu já tinha esse entendimento. Quando eu entendi a questão dos traços, né, de personalidade, o que que eu entendi? Que todos nós temos, né, esses cinco traços, e aí eu tenho, né, os dois, que é o comunicador e o realizador. O que que eu entendi?
que eu tinha esse recurso, mas que ele não estava ativado. Então é como se eu não tivesse na minha luz, é como se eu tivesse na minha sombra, mais ou menos assim. Quando eu tive um primeiro contato com isso, foi isso que eu entendi. Porque assim, eu tinha esse recurso de comunicação, porém eu não usava ele como eu poderia ou como eu deveria. E aí eu achava que isso era um grande problema. Quando eu entendi que, na verdade, não tem problema, eu só preciso estar no recurso. E aí, para mim, foi uma grande descoberta, por quê? Porque daí eu fui buscar, né, entender o que que eu tinha que fazer para estar no recurso. Então, assim, o conhecimento que me caiu, que fez total sentido, foi o quê? Foi entender de que não tem coisas ruins, de que não tem traços ruins, de que não tem características ruins, de que não tem, de que tudo faz parte, tudo é perfeito como é, né? Ainda outro dia, né, eu peguei assim na minha barriga, né, e falei assim, nossa, eu não queria ter essa gordurinha aqui embaixo, sabe? Aí na hora eu falei assim, mas se eu não tivesse essa gordurinha, talvez meu oral ia ser um pouquinho menor, e aí eu não ia ser quem eu sou. Então, tô feliz com ela aqui, sabe? Foi uma coisa bem rápida, assim, que aconteceu, né? Mas por quê? Porque eu entendi, né, que tudo que tem no meu corpo diz respeito a um determinado traço. E tudo bem por ser tudo como é. Lógico que a gente pode buscar a nossa melhor versão, lógico que a gente pode buscar, né, melhorar o nosso corpo sempre. E isso vem através, né, de um cuidado da alimentação, atividade física. Mas eu não rejeito mais nada. Eu não rejeito mais nada. Eu aceito tudo como é. E mais do que isso, eu não só agradeço, como eu fico feliz por tudo ser como é. E isso para mim foi uma grande descoberta, por quê? Porque é como se eu tivesse começado a enxergar tudo de uma forma diferente. Não existe mais nada ruim, não existe dor, tudo é perfeito como é. E aí isso foi muito legal, por quê? Porque eu comecei a enxergar o que, que de bom tinha em tudo. Então é que nem você falou, ah, eu vou falar com as mãos, né? Eu vou falar bastante mesmo, né? Eu vou ser uma pessoa que eu vou conversar, que eu vou perguntar, que eu vou tá ali interagindo. Enquanto a gente não entende que isso é um recurso, e muitas vezes isso foi lá na nossa infância, foi um algo natural nosso, foi como se fosse castrado, né? A Lu usa muito esse termo, fosse castrado, né? Então você é uma pessoa que fala muito, porque isso é da sua natureza. E aí, de repente, você cresceu ouvindo. Não faz tanta pergunta, né? Você não fica quieto, agora não é hora de falar, não é hora de perguntar, mas por que que fala tanto? Você, né? Enfim, aí a gente vai ouvindo aquela sensação e aí a gente vai ficando cada vez mais castrado e acreditando que o jeito da gente ser é um jeito ruim, ou o jeito da gente ser é um jeito errado, ou então que eu deveria ser de um jeito diferente. E aí, quando eu entendi que não, eu só não estava vendo a luz daquilo. Eu só não estava vendo, né, o lado da luz mesmo. É como se eu tivesse só, mas porque eu estava muito conectada com essas experiências ainda que eu tinha vivido e que eu não poderia ser, né, entre aspas, eu acreditava que eu não podia ser eu, quem eu era em essência, quem eu era de natureza. E isso tudo refletiu totalmente no meu empreender, me sentindo mais livre, mais leve, mais, sabe, mais solta, mais feliz até. E vem sendo muito bom cada vez mais reconhecer tudo isso, Mag. Olha só Que como o meu legal. oral tá no recurso. Falei pra caramba. Sensacional. Adoro, adoro. E é engraçado, né? Assim como a gente, esse movimento da autoaceitação, né? E pra gente aí que estuda um pouquinho aí da filosofia sistêmica de Bert Hellinger, né? A parte da aceitação junto da integração, não excluir, né? Então, sim, eu sou assim, né? Claro que eu, como uma mulher adulta, eu preciso também me portar em algum, né, determinadas situações, né? Então vamos lá. Normalmente aqui a gente tem 1 hora de live, né? Na verdade, para o tanto de palavras que eu preciso utilizar para me comunicar com as pessoas, eu precisaria de umas 2 horas, né? Daí eu sinto que falei
tudo que eu precisava, né? Mas não, eu tenho que me adequar a essa realidade, né? Existe aqui também um sistema, né, de lives, né, do Instagram que o padrão é de 1 hora, né? Então, eu preciso sim me adequar a essa realidade. Mas a partir do momento que eu consigo integrar isso em mim, sim, eu falo um pouquinho a mais, sim, eu tenho uma barriguinha, né? No meu caso, né? Eu venho de um processo, né, de obesidade grau 1, onde eu emagreci 30 quilos por conta própria, sem cirurgia, fazendo reeducação alimentar, fazendo atividade física, e né, no mais de tudo, né, cuidando das minhas emoções, porque eu, por ter 30% desse traço, né, que a gente chama de comunicador, o oral, a gente tem uma relação muito forte com a comida, né, uma relação emocional com a comida, né? Então, no meu caso, por eu já ter desenvolvido, então, né, eu fui obesa e voltei, né, pro peso, né, de quando eu era mais jovem, né? Só que ainda assim a barriguinha não voltou mais, né? Eu tenho ali, vai ficar, né? Porque é uma característica deste traço de personalidade, né? Assim como essa testa deste tamanho, né? Que hoje ela está escondida, mas tem dias que eu faço questão de mostrar, né? Esse tamanho de testa aqui está ligado ao primeiro traço que se forma lá na gestação, que é o traço da criatividade. Tecnicamente a gente chama ele de esquizoide, né? Então, coisas que eu vivi dentro da barriguinha da minha mãe na gestação fizeram o formato, né, da minha cabeça ser desse jeito. Então, o formato da cabeça, dos olhos, da boca, do tronco, do quadril e das pernas tem um motivo. E esse motivo foi as sensações, as emoções que nós vivemos lá dos 0 aos 7 aninhos com o papai e com a mamãe, e também com quem estava na casa, com os nossos irmãos, né, mais velhos e menores, né? Formaram essa personalidade que a gente tem hoje, né? E quando a gente passa a entender isso, vira muitas chaves na mente da gente, né, Nani? Essa coisa da gente entender, não, eu funciono desse jeito, né? Então, sim, no meu caso, eu, por ter muito desse traço de personalidade, eu sou bastante prolixa, né? Então, sim, eu me comunico muito bem, as pessoas normalmente entendem, né, o que eu estou falando, mas às vezes eu acabo repetindo 2, 3 vezes a mesma coisa, não é porque eu tenho nenhum distúrbio, não, o meu funcionamento mental é assim, a minha criança interior, ela, né, está lá gravadinha nas minhas memórias iniciais, ela entende que quanto mais eu me comunico desse jeito, mais acompanhada eu estarei. E como a dor deste traço é de se sentir abandonado, eu não gosto de estar sozinha, né? Então é muito mais fácil, inclusive, por isso que estou neste desafio de agora fazer lives acompanhadas, para eu também ir pegando mais experiência e ficando mais gostoso, porque para mim é bastante desafiador fazer lives sozinha, porque eu não vejo a pessoa ali, eu não vejo, né, eu não tenho contato. Então este é o meu traço de personalidade. E isso faz uma diferença enorme para a vida da gente, né? Em todos os aspectos. Eu lembro, assim, da minha primeira infância, sabe, Nani? A mamãe era chamada bastante recorrente na escola, porque eu sempre conversava demais, né, na sala. E isso era visto como um problema. Na verdade, isso é uma coisa chamada comunicação, né? É uma habilidade inata que isso já veio sendo desenvolvida em mim e em todos os seres humanos. No meu caso, o meu corpo diz que é 30% lá na fase do berço, né? Então, eu sou sim uma comunicadora hábil, né? Por conta disso que eu passei lá, né? E eu tive agora, esses tempos atrás, fazendo uma mentoria no Sebrae aqui de Florianópolis, inclusive com uma colega nossa e aluna minha e da mentoria, Cris, né? E nós duas temos muita oralidade, temos muito desse traço comunicador. Mesmo nós ficando na primeira fila, a gente conversava muito, porque quando nos víamos pessoalmente, era tipo, ai, que legal, estamos juntas, porque nosso contato é 100% online, né? Então, nós orais, quando estamos juntos, a gente quer estar realmente junto, a gente quer estar grudadinho, a gente quer estar conversando, né? E aí, para a vida empreendedora, né, Nani, como isso faz a diferença, né? No meu caso, tem vezes da semana, né, apesar de eu trabalhar home office, que eu, por essa necessidade de ver pessoas e sentir a energia das pessoas, né? E muitas vezes no home office é tudo online, né?
duas vezes na semana, 1 a 2 vezes na semana, ou eu trabalho no coworking, ou eu levo meu computador na padaria, um supermercado aqui perto da minha casa para eu ver a movimentação. Isso me dá uma energia, isso me dá concentração. Nossa, mas sai dentro de casa você concentrar sim. No meu caso, a minha mistura de personalidade precisa disso, não o tempo todo, por conta dos outros traços, que eu tenho traço, o meu segundo traço é bem focado, né? Mas esse traço se energiza com as pessoas, na natureza, né? Então, para mim também fez uma total diferença, né? A partir do momento que eu soube que este é a minha composição da minha personalidade empreendedora. Teve alguns trabalhos que eu desempenhei em algumas empresas no passado que as pessoas me chamavam a atenção de curiosidade de que eu me comunicava por e-mail com emoji. Eu dizia, gente, mas isso é tão normal, né? A gente mandar emoji. Não, no e-mail não é normal, né? No mundo corporativo, né? Hoje, Nani, eu entendo que é disso, é desse meu traço que quando manda um emoji numa mensagem, num e-mail, é uma forma de eu estar acolhendo quem está recebendo a minha mensagem. Então, veja como isso faz diferença, né? Eu, quando escrevo os meus posts aqui no Instagram, ele tá sempre no finalzinho, tem um emoji que conecta com o parágrafo daquilo que eu estou escrevendo. Eu me sinto mais conectada com as pessoas, né? Então, veja como isso faz total diferença, né? A gente saber como a gente funciona no nosso negócio, na nossa vida como um todo, né? Mas aqui, como estamos falando de empreendedorismo, né? Como isso vira, né, assim, a chave, assim, né? Em relação à parceria, né? Eu sou tua parceira num projeto, tenho parceria com Juliana Lapa no outro, estou desenvolvendo outros projetos em parceria, porque esse meu traço também tem isso, né? De gostar dessa coisa da parceria, né? E como isso, assim, traz uma qualidade, né, Nani, para o nosso empreender, entender esse nosso funcionamento individual, né? Não, total, Mag. E assim, enquanto você ia falando, né, dessa sua questão da comunicação, né, de colocar o emoji e tal, o que que veio, né, para mim? Porque o que que eu percebo hoje, né, que o meu traço comunicador, eu não dava espaço para ele. Eu não dava espaço. E aí, quando você falou isso aqui, que eu lembrei, né? Tinha uma época que eu trabalhava no escritório, e aí também, né, na época era tudo por e-mail. E eu era extremamente formal, já totalmente o oposto de você, mas assim, extremamente formal. Tão formal que gerava um distanciamento. Tão formal que não conectava. Por quê? Porque esse meu traço comunicador, ele estava tão na dor que o que eu não queria era essa conexão. Eu não queria essa proximidade. Mas por quê? Porque ele estava na dor. Então, o meu primeiro traço, que é o realizador, eu nunca tive problema, né, com ele no sentido de fazer o que precisa ser feito. Tanto que assim, né, desde quando eu trabalho aqui com marketing digital, desde sempre, eu sempre tive muito isso comigo. Depois eu fui entender que isso era do meu traço realizador, né? Que era o quê? Fala para mim o que eu tenho que fazer. Essa foi uma frase assim que um dia eu percebi, sabe? Fala assim, fala para mim o que eu tenho que fazer. Então, eu nunca tive, por exemplo, preguiça de estudar. Por quê? Porque eu entendo que dentro de um curso, por exemplo, ou dentro de um programa, ali vai ter aquilo que precisa ser feito. E eu não tenho problema em executar. Porém, dentro, né, do sistêmico, o que que eu entendi? Que eu excluía o relacionamento e aí as coisas não se encaixavam. Então, a partir do momento que eu não dava espaço para o meu traço comunicador, eu executava muito, mas eu não me relacionava, o que que acontecia? Não acontecia. Por quê? Porque uma coisa ela complementa a outra. Então, um traço ele tem que estar de mão dada para o outro e não de costas um para o outro. Os traços eles não podem estar brigados, né? Eles precisam estar integrados uma vida, né? Uma vida assim realmente não dando espaço para esse meu traço. E aí eu achava, não, né? Mas aqui eu estou trabalhando, aqui eu estou em um ambiente tal. E aí eu fui percebendo que isso não era somente no trabalho.
que isso era em todas as relações. Então, de amizade, no trabalho, sempre com esse certo distanciamento. Quando eu entendi que esse meu traço, ele estava na dor, e assim, depois da sua mentoria, porque eu vim estudando, eu vim entendendo, mas depois da sua mentoria, virou muitas chaves ao ponto do que de eu ver, é como se eu tivesse começado a ver esse traço. Por quê? Eu sempre fui tão, né? O meu maior traço, que é o realizador, eu sempre fui tão de fazer, tão focada, tão, sabe, de executar, tão, né, tão rodinha no pé, que nem todo mundo fala, né? Então, tem que fazer, então tem que fazer. Que eu achava que me relacionar, me comunicar era perder tempo. Era isso que estava parametrizado dentro de mim. E aí, só que não, uma coisa ela não exclui a outra, uma coisa complementa a outra. Vai ter momentos de vão ter momentos de realizar, de executar, porém vão ter momentos de se relacionar. E uma coisa complementa a outra. Você quer ver uma coisa que meu marido ficava assim, full da vida, né? Que ele também tem bastante do traço comunicador. Eu lembro até hoje. Teve um dia que a gente estava, a gente frequenta o clube de campo aqui de Rio Claro, né? E aí a gente vai no beach tênis. E aí, teve um dia que a gente foi, isso faz tempo, hein? Foi acho que ano passado. Teve um dia que a gente foi e começou a chover. E aí todo mundo, né, que a gente joga e tal, tava ali. E aí, naturalmente, começou a chover, todo mundo ficou ali embaixo do quiosque e conversando. Começou a me dar um faniquito. Mas começou a me dar um faniquito, por quê? Porque eu queria ir embora dali. Porque eu tava o quê? Como eu tava, né, tinha ali excluído, né, tinha deixado esse traço, né, de lado, eu não queria ali me relacionar. Naquele momento eu queria o quê? Eu estava tão conectada com a execução que eu estava aqui, nossa, mas se eu estivesse em casa eu estaria fazendo isso, eu estaria fazendo aquilo, eu estaria. E aí, né? E aí eu toquei meu marido, vamos embora, não sei o quê. E aí, né, ele, comunicador do jeito que é, adora estar no meio das pessoas também, adora conversar, adora brincar, né? Ele falou, mas por que esse incômodo, né, essa pressa de ir embora? Vamos ficar aqui, tá todo mundo aqui, tal, tal, tal. E ali fiquei super incomodada. Quando eu entendi o quanto eu não estava vendo esse traço, não estava dando espaço para ele, eu falei, caramba, né? E aí que eu fui entender que um traço ele complementa o outro. Por quê? Porque só se eu, para só executar, então que eu fosse trabalhar como, sei lá, não vai, você vai trabalhar numa linha de produção, aí você vai só executar. Empreender, não. Não existe você empreender sem você se relacionar, sem você se comunicar, sem você conversar, sem você falar, né? E isso, entender isso, e eu vim entendendo isso ao longo do tempo, entendi isso ainda mais, falei para você, né? Dentro da sua mentoria, o quanto eu ainda vi que eu não dava espaço. Então, assim, eu fui me relacionando e eu fui vendo isso. Tanto que, assim, hoje, uma coisa simples, mas que não tem a ver com a comunicação, mas tem a ver com o traço, que é o quê? Dar pausas. Então, hoje eu simplesmente eu dou pausa no meio do dia. Eu fico lá, se eu vou, paro, vejo uma série. Não, não é isso. Mas às vezes eu paro. Que nem agora, antes da gente vir fazer a nossa live, eu parei. Eu falei assim, não, eu preciso, né? O meu traço oral, o meu traço comunicador, ele precisa disso. E aí o meu traço executor é o quê? É um acordo. Então, não, eu vou, daqui a pouco eu vou lá executar mais um pouquinho. Mas agora é a hora de eu parar um pouquinho. E aí, entender que tem que dar espaço para todos eles faz com que a coisa flua melhor. Porque que nem, né, são as fichinhas, né? Você tem fichinha, tem para todos. Então você tem que dar o quê? Para cada um. E aí, quando eu tiro de um, né? Quando você tira o brinquedo da criança, o que que acontece? A criança chora, né? Quando a gente não dá espaço para o traço, é exatamente isso que acontece. O traço, ele grita, ele não gosta, ele não quer, ele quer o espaço dele, porque também é de direito dele, né? Então, nossa, foi muito gostoso quando a gente começa a ser mais harmônico, assim, sabe? Com os traços no dia, sabe? É muito bom. E tu traz uma coisa bem interessante que é a castração do traço, né? Todos nós temos os 5 traços, tá?
para quem está assistindo, né? Algumas aqui estão dizendo, né, que conhecem os traços e tem os dois também, né? Todos nós temos os 5 traços, né? Alguns traços são mais racionais e menos comunicativos, são mais que a gente chama de gosta de ficar na caverna. Isso é um perfil comportamental. No caso da Nani, não era o que acontecia. A Nani tem sim esse traço comunicador nato nela, foi desenvolvida lá mediante o que ela viveu lá na primeira infância, e ela tem isso, só que ela castrou. E isso é claro neste filme aqui, né? No Divertidamente, esses 5 bonequinhos que estão na cabecinha da personagem Riley, né? É exatamente esses 5 traços de personalidade que todos nós temos, né? E lá, né, numa das cenas do filme, né, um dos traços, o que era um líder ali, né, que a gente chama de justamente negociador, ele castrou o traço comunicador, que era a bonequinha azul, né, para ela não sentir, isolou ela de todo o contexto ali da integração com os outros traços. E isso é muito maléfico, né? Não tem toda exclusão, ela pedirá uma compensação. Né? Então, no caso da Nani, né? Com certeza, né, Nani, tu tivesse alguns prejuízos nesse tempo que você viveu, sem dar atenção para essa que é uma parte importante tua, da tua personalidade, né? Então, essa questão da exclusão de um traço de personalidade, isso é bastante sério, né? E muitas vezes a vida nos leva a excluir, né? Principalmente os traços emocionais, né? E quem tem muito dos traços racionais, e se esses traços racionais eles estiveram no padrão de funcionamento da dor, vai justamente fazer os traços sentimentais se isolarem, ficarem castrados de fato, né? Por quê? Na verdade, nada mais é do que um mecanismo de defesa também da nossa mente para evitar sofrer, porque passou por algum perrengue, por algum abandono, em alguma parceria, em alguma sociedade, né? Então, muitas vezes, e não é raro, né? Chegar algumas clientes, né, para mim, que sim tem bastante desse traço e acaba isolando ele, né? Isso é bastante sério, né? Isso é bastante, não é saudável, não é emocionalmente saudável para nós, né? Nós precisamos sim olhar para todos os traços, né? Integrar eles e usar os recursos deles ao nosso favor. Também não podemos ser o que eu chamo de extrativista, né? Então, a Nani está dizendo aqui em relação a essa questão das pausas, né? Se ela fica muito, muito tempo, esses dias até acho que aconteceu, acho que foi contigo, né, Nani? Tava muito, muito sem dar pausa, e aí a tua criança interior já não gostou muito, não é? Por quê? Porque precisa dar a atenção. Eu chamo de recarregar a energia daquele traço de personalidade. Né? Então, no meu caso, é isso, né? Eu sim tenho uma combinação de traços de personalidade que eu gosto de ser vista, que eu gosto de ser tocada, que eu gosto de olhar também. Então, essa coisa de eu ficar muito tempo também em home office também não é muito bom, né? Então, por isso, sim, eu tenho períodos que eu intercalo e tenho essa autorresponsabilidade de saber que sim, preciso ir para um coworking, preciso ir para um espaço compartilhado, onde eu possa estar me integrando, né, com outras pessoas, né? E eu fico muito feliz, né, de saber que tudo isso, né, você já vinha conhecendo dos teus traços de personalidade e que a nossa mentoria que terminamos na sexta-feira, a última aula, né, te ajudou, né? A mentoria Chave da Felicidade Empreendedora foi uma grata surpresa, inclusive, para mim, né? E eu fico muito feliz de saber que também te ajudou a te descobrir como a mulher empreendedora que tu és, né? Então, até queria que tu contasse aqui pra gente, né? O que mais que tu vem observando, né? Essa mentoria a gente iniciou lá na metade de julho, né? Nesses meses, nessas semanas que se passaram, o que mais que tu observasse, né? Nas semanas que se passaram na mentoria e de todo esse conhecimento da tua personalidade mesmo empreendedora, né? O que isso influenciou no teu empreender, nos teus negócios, na tua forma de trabalhar? Sim, tem três coisas assim que eu
gostaria de compartilhar, né? Então, assim, o primeiro ponto é assim, com relação ao empreender, como eu enxergo o empreender hoje, né? Eu enxergo o empreender hoje como um baita de um com quem caiu, né, no empreendedorismo, né? Vamos dizer assim, né? Quem optou, quem escolheu, né? Eu não foi algo planejado, né? Eu não sonhava em empreender, eu sempre busquei a prosperidade, eu sempre busquei uma vida financeira confortável, sempre foi isso, né? Que eu busquei. E aí hoje eu enxergo muito empreender assim como um baita de um convite para que a gente faça as pazes com tudo que aconteceu na nossa vida. Tudo que nos trouxe desconforto, tudo que nos trouxe tensão, tudo que nos trouxe tristeza. Por quê? Porque quando a gente está empreendendo, a gente vai lidar com todas as nossas dores. E por que eu estou falando isso? Porque como que pode uma pessoa que não dá espaço para o seu traço comunicador e trabalhar na rede social, que é onde o princípio básico é relacionamento, né? Então, uma pessoa que vai adquirir um produto seu aqui na rede social, por que que ela vai comprar um produto seu? Porque você se relacionou de certa forma com ela. Então, assim, eu coloquei esse traço meu na dor e vim trabalhar com algo que confrontava exatamente com isso. Não tem como eu não olhar para isso e assim, e é um baita de um presente. Quando a gente entende isso, por quê? Porque senão a gente briga com a rede social. O que, que tem mais hoje? Ah, eu não gosto de Instagram. Ah, porque o Instagram não é a melhor ferramenta. Tem muita gente, eu escuto muito, as pessoas falam assim, vamos trabalhar lá, né? Tem que postar, vamos postar, mas fazendo isso com um desprazer, né? Vamos dizer assim. E na verdade, está perdendo o presente que isso quer te contar. Está perdendo o convite que a vida está te apresentando de algo que você precisa ver e que você não está querendo ver. E aí, quando você estava falando isso, né? O que, que veio para mim? Que até falei na nossa mentoria de sexta-feira, né? Quem não sente, ressente. Quando você falou, olha, isso que você viveu, né? E lá você estava trazendo o exemplo do filme, né? Do Divertidamente. Aí coloca, né, o traço negociador, colocava toda hora, né? O traço comunicador de escanteio, não dava espaço para que ele não sinta, para ele não sentir. E eu passei por uma experiência na minha infância muito dolorosa, que foi a separação dos meus pais, e não somente a separação dos meus pais, mas principalmente a forma como eles se separaram. Foi um rompimento muito difícil e muito doloroso. E aí, o que que acontece? Eu não senti aquela dor daquela separação. O que que acontece quando a gente não sente? A gente ressente. A gente passa a vida inteira ressentindo. E aí é o que? Exatamente isso que você falou. Como eu não senti aquela dor naquele momento, o que que aconteceu? Eu coloquei esse meu traço do comunicador de lado, porque eu não tinha sentido aquela dor naquele momento. Então, a minha distância no relacionamento era por quê? Porque eu não queria sentir, né, o que eu tinha sentido lá na minha infância, mas a realidade é que em várias situações eu estava ressentindo aquilo o tempo todo. E aí, o que acontece? A gente vem empreender, que é onde a gente tem o maior convite, porque quando a gente está trabalhando no CLT, tem muitas coisas que a gente não precisa resolver. A gente consegue simplesmente mudar. Ah, meu chefe está me gerando essa dor, o que que eu faço? Eu vou e eu troco de emprego. Ah, meu colega de trabalho, tá, sei lá, eu peço transferência de cargo, não sei, mas você busca um movimento de não resolver aquilo. A gente busca um movimento de mudar o ambiente, a gente busca um movimento não é resolver. E no empreendedorismo, a gente vai tomar porrada até que a gente resolva. E sempre vai estar relacionado com esse ponto, com essas dores, né, que a gente viveu. Então, se existe algo que você está sentindo que é uma dor, que é um desconforto, entenda, você não está sentindo, muito provavelmente você está ressentindo. É uma dor que você não viveu, como foi o caso, né? Meus pais se separaram, muito extremamente doloroso, a gente mudou de cidade,
Mas para me proteger naquele momento, qual foi o recurso? Não sentir. E aí a gente passa a vida inteira ressentindo, né, aquela dor. Só que a vida está te convidando o tempo todo para se reconciliar com aquilo que aconteceu, né? Só que a gente, enquanto a gente não desperta para isso, o que, que a gente vai ficar fazendo? Ou procurando culpados, né? Ou então mudando as circunstâncias, enfim. E um terceiro ponto, né, que foi o quê? E isso eu aprendi muito também com você e dentro da mentoria, que é essa parte empreendedora mesmo, sabe? Olhar, e eu sempre falo isso para você, e quantas vezes eu tiver oportunidade eu vou falar, que é o quanto você tem uma mente empreendedora, que é uma mente que pensa como negócio, que é uma mente que pensa estrategicamente, você se derrete todo para o conhecimento, né, dos ensinamentos sistêmicos, toda para essa parte emocional, para toda essa parte, né, que é o ponto da oralidade, que é o ponto do traço comunicador. Então você faz isso, mas não perde de vista o olhar empreendedor, o olhar estratégico. E eu apanhei muito até pouco tempo atrás. Por quê? Porque eu não tenho isso no meu lastro e eu não tenho isso, nunca tive alguém me conduzindo com relação a isso. Então é como se eu estivesse construindo uma casa sozinha. Imagina só, eu tenho um terreno que é aqui, né, dentro do Instagram, a gente fala que a gente tem um terreninho aqui, né? Então imagina que eu tenho lá o meu terreno, aí sou eu que estou lá cavocando, que estou colocando as estruturas, que estou lá fazendo as paredes. Gente, quanto tempo sozinho que isso vai demorar? Quanto que isso vai ficar bom? Então, quando a gente está sozinho, é muito mais difícil, é muito mais devagar e a chance de dar errado é muito maior. Então, quando eu comecei a te acompanhar e que eu entrei para a mentoria, e aí você veio trazendo todo esse olhar estratégico, eu falei, gente, e aí é o que eu falo, né? Como andar do lado de alguém faz diferença, porque eu não tinha isso. E comecei a observar toda ação e decisão que você toma, que você faz. Você sempre traz muita postura, né? Sistêmica, você traz muito esse olhar do sistêmico, mas sempre com um olhar estratégico também, né? Que é um olhar empreendedor mesmo, é um olhar, né, de que isso aqui é um negócio, né? De que não é brincadeira, não é um passatempo, eu levo isso aqui muito a sério. E aí eu vim, né, observando isso em você, eu vim observando isso em você, e esse ponto, tanto que você traz a parte de gestão, né? Então, aí lá, os 20% dos 80%, né? 80% vai ser o traço, mas tem que ter os 20% da gestão. Então, é um casamento perfeito, porque eu posso também entender muito, né, do meu traço, mas se eu não souber fazer uma gestão, também vai dar certo, pode até ser que dê certo, mas você vai ter a tendência a perder muito mais, né? Então, olhar para isso, entender isso e andar do seu lado, sabe? Com relação a essa postura que você já tem, ela já é ativada, né, em você. E beber um pouquinho aí da sua fonte com relação a isso, nossa, foi um ganho imensurável, imensurável. E eu só tive essa oportunidade porque eu participei, né, da sua mentoria. Então, foi rico demais. Que legal, que lindo. Gratidão, né, pela tua confiança no meu trabalho também e por essa parceria incrível, né, que a gente tem tá construindo, né, há basicamente um ano, né, desde que nós duas dissemos sim ao empreendedorismo sistêmico, né, dentro do Instituto Alessandra Camilo, né, já estamos aí caminhando há um ano com a professora Lê, né, e eu sempre digo assim, né, apesar de, né, eu sim tenho, né, uma formação, né, em empreendedorismo. Sou filha de empreendedores, né? Então tenho sim um lastro, né? Isso para mim eu respiro negociação desde que eu era muito bebezinha, né? Então sempre vi papai e mamãe fazendo isso. Só que além disso, eu ainda hoje, né? Hoje no desenvolvimento pessoal e humano, eu estou há menos de 2 anos, né? Então é um campo totalmente novo.
né? Então, quando eu chego pertinho da professora Alessandra Camilo, eu tinha três meses que que eu estava começando a vender mentorias, né? Então, e já colar do lado da professora Lê, já é uma questão estratégica, porque eu não queria perder tempo, não é só querer perder tempo, eu não queria errar. Entende? Então, essa coisa de eu ter consultor, de eu ter mentor, isso é uma coisa antiga para mim, né? Então, isso eu trago desde os meus 18 anos o primeiro curso que eu fiz no Sebrae. Né? Então, estar, né, em ambientes que nos despertem, né, com professores, com mentores, com consultores, né, que nos ajudem, né, a enxergar o detalhe, muitas vezes, que a gente não está enxergando. A nossa parceira de trabalho, Ana, nós estávamos conversando semana passada, ela falou para mim, Maggie, o legal da gente ter, né, um mentor, de ter um guia, alguém que conduza, é que eu não consigo ler o meu próprio rótulo, né? Eu olhei, nossa, Lu, que incrível isso, é sobre isso, sabe? Então, assim, ó, embora nós, né, vamos aqui, né, eu, mentora de vida empreendedora, a Nani, mentora de vida saudável, ainda assim nós temos outros mentores, né? Nós duas temos a professora Alessandra Camilo, que está, né, alguns degraus, né, na jornada empreendedora. Né? Então, estar perto de pessoas assim, e nós que temos esse traço de personalidade comunicador, que gostamos de estar em grupo, que gostamos de fazer as coisas, né, pertinho, isso dá um gás para o nosso negócio, isso dá uma velocidade, né? Se a gente fosse falar assim de talvez, né, trazendo um pouquinho aí da vida saudável, se a gente fosse falar aí dessa parte de exercícios de atividade física, seria um crossfit, digamos assim, né? Claro, todos os outros, eu não sou crossfiteira, não é, não é a minha praia, eu sou da musculação, yoga, né, e outra linha, assim, mas se a gente fosse falar nesse aspecto, estar numa mentoria, estar acompanhado, traz isso, né? E eu falo também do lugar de mentorada, né? Então, quando busquei a Nani no começo do ano, né? E eu achava assim, meu Deus, era quase impossível eu fazer meditação e yoga. E hoje, novo mês, nova meta, já fiz a minha meditação, primeira coisa da manhã. Desde fevereiro nós estamos nessa luta, descobrindo, né, coisas assim. Dentro de uma sessão, descobrimos que eu não praticava atividade física na primeira infância, né? Porque não podia usar, né? Na minha época, né? Não se usava bermuda, a menina só usava saia e tal. Então, Magda, criança e atividade física é uma coisa que era um campo inseguro, era um campo perigoso, né? E olha só, agora aos 38 anos, 30 quilos mais magra, mas querendo ainda assim buscar novas, né? Novas possibilidades de vida saudável, eu fui descobrir isso dentro, né, de uma sessão com a Nani, né? Então veja como existem, né, esses pontos cegos, né? E eu fico muito feliz, né, de estar te inspirando, né, nesse aspecto, né, de despertar essa mentalidade empreendedora. Sim, eu acredito que sim, é possível que todos nós tenhamos isso, né? Eu costumo dizer, né? Sim, eu tenho 20 e tantos anos de empreendedorismo, só que eu estava numa outra realidade, né? Eu vendia construção civil, eu vendia concreto, eu vendia vidro, algo, né, que a pessoa vê ali, né, que a pessoa toca. E agora, hoje, desenvolver pessoas, né, vender mentorias, consultorias, é um outro processo, né? Mas por eu também conhecer a minha personalidade empreendedora e estar nessa postura empreendedora, isso com certeza também faz, né, a diferença também nas nossas vidas. E eu, nossa, do lado de cá, fico muito feliz, né, com todos esses resultados. E eu queria que a gente já precisa começar a se encaminhar, né, para os finalmente, porque eu falo demais, né, são 50 minutos, né? Conversando, né? Minha oral é assim, me sinto aqui como se estivesse com uma amiga na sala de casa, batendo papo, é isso que é ser
traço comunicador, traço oral, né? Eu queria que, antes da gente encaminhar para os encerramentos aqui, para os recadinhos, que temos coisas acontecendo neste mês de outubro, né? Então, não vamos deixar aqui de dividir com a nossa audiência, mas eu queria que tu deixasse aqui uma mensagem de encorajamento, né, para quem está nesse início de vida empreendedora, ou quem ainda, né, quem não fez ainda a transição, tá no CLT, você veio também, né, do CLT, né, queria que tu deixasse aqui teu recado, né, o que que tu consegue deixar aqui de encorajamento para quem, né, está sonhando com isso, né, em ter uma vida profissional mais alinhada, com o seu estilo de vida, com o seu propósito, o que que tu tem a dizer pra gente aqui, Nani? Olha, quem se conhece prospera, quem se conhece é consistente, quem se conhece faz o que precisa ser feito. Eu acredito muito que assim, o fato, aquilo que você trava, você tem um objetivo e você trava naquilo que precisa ser feito para alcançar esse objetivo. É porque existe algo sobre você que você ainda não sabe, ou que você ainda não relembrou, na verdade, né? Saber você até sabe, você só não relembrou. Então, existe algo sobre você que você precisa se reconectar. E isso é como a Lu deu o exemplo do rótulo. Eu não consigo ver o meu rótulo. E você precisa de alguém intermediando entre o que você precisa, o que você deseja alcançar e o que você ainda não sabe sobre você. Aqui existe um facilitador, né? Que é um mentor, que é um terapeuta, que é um coach ou um consultor, que é o que a gente faz. A gente só é o que? A ponte para fazer essa conexão, como você falou, né? Olha, de dentro de uma sessão a gente descobriu por que fazer atividade física para mim ainda era uma barreira. Por quê? Porque não tem a ver com a realidade de hoje, tem a ver com as experiências, né? Lá da nossa infância, da nossa primeira infância, né? Então, assim, quem se conhece consegue alcançar tudo que deseja, mas a gente precisa o quê? Estar disponível, estar aberto, né? E confiar de repente em outra pessoa que já andou pela rua que você quer andar, que já alcançou o objetivo que você deseja alcançar, que tem a consistência que você deseja ter, assim como eu, né, confiei em você no quesito empreender, você confiou em mim no quesito vida saudável, e assim a gente vem progredindo, né? A gente vem evoluindo. Então, existe N formas de você se conhecer. E os traços de personalidade é uma forma muito clara, muito objetiva e muito prática, porque você entendeu como é o seu funcionamento, você já consegue colocar em prática na mesma hora, você já consegue mudar o que precisa ser feito, e é muito interessante, porque assim, você entende, parece que a sua energia muda. Parece que você se sente uma outra pessoa, parece que você, na verdade, acho que é um reconhecimento, sabe? É você falar assim, eu sou assim, que bom que eu sou assim, né? É uma reconexão consigo, né? Talvez, né? Indo um pouquinho mais profundo, assim, né? Para uma parte mais filosófica até, né? Mas é isso, né? Uma reconexão que acontece consigo, que em algum momento foi perdida, né? Como eu falei, na separação dos meus pais, eu me desconectei disso para não sentir, né? A dor. Então, o quê? O que que eu fiz, né? Depois passei pela sua mentoria, eu me reconectei com isso. E então, assim, crie a oportunidade, não espere a oportunidade, né? Eu não vou falar se um dia você tiver oportunidade. Não, porque a oportunidade a gente cria. Então, cria a oportunidade de dar esse passinho no autoconhecimento, de dar um passinho de conhecer os seus traços, porque voltei. Voltou, deu uma A travadinha trava mesmo, que mas você tem, deu, tá? é uma atualização, entrou uma atualização no meu celular. A trava que você tem com relação ao objetivo que você tem é daquilo que você ainda não conhece sobre você mesmo. E aí tem, né, profissionais incríveis como a Mike para te conduzir, te trazer essa clareza, assim como ela vem trazendo cada vez mais para mim e vem sendo muito rico no meu empreender. É muito bom, é bom demais.
Que legal. Isso que tu trouxe agora, meu Deus, assim, veio assim um flash, assim, sabe? Das sessões, assim, eu acho que é isso mesmo, assim, porque né, eu já estou mais de 3 anos, né, com essa prática, com esse conhecimento do Corpo Explica, que é um instituto onde eu me formei, né? E para mim, assim, é tudo tão natural. E essa sensação que eu tenho no final de uma sessão, né, quando eu apresento, então, o gráfico do funcionamento mental, as pessoas ficam assim, nossa, maravilhadas, né? Porque realmente é como se eu tivesse um espelho ali que dissesse, ó, esse aqui, tá vendo? Que você tem isso, tem aquilo e tal. As pessoas, né, tomam isso, assim, é realmente como se fosse essa identificação, esse reconhecimento, essa volta, né, a sua essência, né? Não, realmente, essa sou eu, sou assim mesmo, Exato. né? Então, é por isso, olha só, então agora tudo faz sentido, né? Então, que legal, isso, fico bem feliz, assim, de ter esse seu feedback também, né? E para você que está aqui nos assistindo, se você ficou curiosa ou curioso, né, para saber um pouquinho mais aí da sua personalidade, eu quero te deixar aqui um convite e já vou passar para a Nani, que ela também tem um convite, ó, muito legal. Mas eu quero te fazer aqui um convite para a gente fazer a sua sessão de diagnóstico de vida empreendedora. E dentro dessa sessão eu já te dou aí uma colher de chá de quais são os possíveis traços de personalidade. E eu tenho algumas vagas gratuitas em aberto para este mês de outubro. Então, se você tem interesse, você que está aqui, né, assistindo talvez essa gravação ou a live aqui, me chama no inbox que eu vou estar te mandando o link para a gente já marcar, né? E aí a gente já ir começando a dar um direcionamento através dessa sessão de diagnóstico. Ela te traz bastante clareza o do porquê que você está travado na sua vida profissional ou até financeira, né? O que que isso tem a ver com essas emoções que você viveu lá na primeira infância que formaram a personalidade que você tem. Então fica aqui o convite, não perca a oportunidade, né? A oportunidade passa, né? E aí você muitas vezes, deixa para depois, e você precisa lembrar que você é a pessoa mais importante da sua vida. Então, se esse conteúdo tá chegando para ti agora, aproveita e tome posse disso. Me chama, eu vou ter muito prazer em fazer essa sessão, ela é gratuita, são poucos horários que eu tenho, mas eu faço com muito prazer, porque é libertador esse conhecimento, né? E aí eu já quero agora passar aqui para a Nani falar aí o que vai acontecer neste mês aí de outubro, se destravar, se realizar. Conta aqui, Nani. Bom, nós, dentro, né, do sistêmico, a gente entende que temos três grandes áreas, né, da vida e que a gente vai ter mais facilidade em algumas, mais dificuldade em outras, né? Eu, por exemplo, hoje a área da vida saudável é uma área que para mim ela é tranquila. A do empreender eu estou progredindo, dos relacionamentos eu estou progredindo. Então essas são as três grandes áreas, né? E nós nos juntamos, três mentoras, né? A Mag, mentora de negócio e finanças, eu como mentora de emagrecimento e vida saudável, e a Luana, que é mentora de relacionamentos, nós nos juntamos, né? Com essa mente brilhante, né? Estrategista da Mag, ela que viu, né? Essa possibilidade, e nós criamos, né? Um grupo que é o Se Destrave, Se Realize, onde a gente está trazendo conteúdo que você se destrave, se realize nas três grandes áreas da vida: saúde, relacionamentos e empreender. Então, a gente até tem aqui, né, trouxemos aqui, né, o pilar ser, né, que é da vida saudável, do empreender e dos relacionamentos, né, para que você consiga aí dar um passinho, né, em busca disso que você deseja, esse objetivo que você tem nessas três grandes áreas. Eu identifico muito, né, que assim, até você trouxe um relato, né, como uma descompensação em uma área da vida, ela vai trazer prejuízo nas outras. Então, eu estou com dificuldade no meu empreender, aí eu como, logo eu brigo com meu marido. Tá muito, né, amarrado ali uma com a outra. Tanto que dentro, né, das mentorias, das minhas mentorias, não existe eu falar somente e apenas sobre estratégia alimentar, mas principalmente sobre o quê? Porque a gordura, né, o excesso de peso não é o problema, né? Ele é apenas resultado do seu problema. Então, existe algo que não tem nada a ver na comida, mas que desencadeia na comida.
E assim, né, a gente entende o quê? Que essas três grandes áreas, elas funcionam, né? Elas, quanto mais integradas elas estão, mais você vai prosperar na vida. Então, olha que combo, né? Que combo mágico juntar essas três mentoras. E a gente está com um grupo no Whats, compartilhando pílulas, né? Essa semana as pílulas vão ser segunda, quarta e sexta, né? Nessas três grandes áreas. Tem mais surpresa vindo por aí, mas a princípio o seu próximo passo é o quê? É vir para o grupo do WhatsApp. Então tá no link da minha bio, tá no link da bio da Mag também. Vem para o grupo do WhatsApp para que você já pegue aí as suas pílulas e já começa a dar uma destravada e começar a realizar aí nessas três grandes áreas da vida. Então, só vem para o grupo. É isso aí. Então aproveita, tá no link nas nossas bios, no meu, no da Nani também, né? E se você quer aprofundar além do grupo do WhatsApp um pouquinho mais, na sexta-feira, 1h30 da tarde, nós três nos juntamos para fazer uma live. Então, todas as sextas, às 13h30, nós estamos aqui falando desses três, né? Dessas três esferas da nossa vida, né? Então, aproveite, né? Aproveite aí, comece a se destravar e realizar na sua vida ainda este ano. Ainda dá tempo, faltam 3 meses, né, para a virada do ano, né? Tome tuas vidas nas tuas próprias mãos e siga aí a vida fluida que Deus, né, te trouxe aqui na Terra para ter, né? Então é isso aí, a gente está aqui para servir, né? E fazemos isso com muito amor, né? Porque entendemos que sim, esse é um dos nossos chamados, né? Então, que gostoso, né? O sim que nós demos a isso, né? Então, gratidão, né, Nani, por ter também aí entendido, né, a importância de nós termos, né, nos integrado, eu, você e Luana, para esse projeto, né, e assim, juntas nós levarmos mais respostas, né, para ajudar, então, as pessoas assim mudar os seus relacionamentos, as suas finanças, a sua vida saudável. A gente acredita nisso, é possível, sim, né, nós temos uma vida fluida. Sim, a nossa vida tem picos e tem vales, né? Mas o viver no perrengue, né? No perrengue do boleto, viver no perrengue da briga com a balança, viver no perrengue das DRs e das brigas, né? E com família e com, né? Não é isso, né? A nossa vocação principal de vida, né? Nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para desfrutar, né? Isso aqui, tudo que a gente vive é uma fragrância, né, da eternidade. Então, a gente precisa sim viver bem aqui e que gostoso, né, que neste momento estamos escolhendo nós três vivermos juntas nesse projeto e levarmos mais respostas através deste grupo do WhatsApp com essas pílulas, né? E também sim, né, com as lives, né? Então, muita gratidão aí pelo teu sim também. E gratidão pelo teu sim aqui hoje comigo, né? Muito delícia abrir esse novo projeto aqui para o mês de outubro, né? Estou trazendo isso de ti, essa coisa de determinação no sentido de fazer esses desafios, né? Então, muito legal, né? Então, este é o meu desafio para este mês, né, de outubro, trazer toda segunda-feira uma das minhas mentoradas e que delícia abrir com uma mentorada, minha mentora e agora parceira aí de projeto, né? Muito gostoso isso, né? Muita gratidão por todo o teu sim. Que coisa boa, só coisa boa. Gratidão, Mag, de novo, né, pelo convite, por ter me convidado para vir aqui fazer essa live. Sempre muito rico, né, estar com você. Nunca tem, né? A gente não, eu nunca saio da presença de vocês sem ter aprendido algo. É impressionante, isso é incrível, incrível, incrível. Então, só gratidão do lado de cá. Espero ter conseguido contribuir um pouquinho, né, com quem vai assistir eu estar aqui na live. Então, gratidão por quem está aqui com a gente, gratidão por quem passou por aqui e gratidão por quem vai assistir esse conteúdo gravado. Ótimo, então, querida, um ótimo mês para nós, que Deus te abençoe aí desse lado também e sigamos juntas para nossa vida fluida. Bora. Beijo, beijo. Boa semana. Beijo. Tchau, tchau.